Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje a gente vai comentar sobre o filme Oppenheimer. Gente, acho que agora... agora ficou bom. Bom, vamos lá. Muito se esperou sobre esse filme, muito se falou sobre esse filme e ter estreado na mesma semana da Barbie, que é um filme completamente diferente, mas mesmo assim, pra quem curte cinema, pra quem fala de cinema aqui na internet, como eu com vocês, era um filme super aguardado. E essa questão de, vai ver um, vai ver outro, enfim, eu consegui ver um na cabine de imprensa, o outro foi a Amanda, que acabou indo, e eu optei por ir final de semana, né, com meu pai, com a família toda. E, gente, eu preciso dizer, antes de mais nada, que você chegar no cinema, ver um cinema lotado, como há tempos eu não via, todas as salas esgotadas, as filas da pipoca imensas, que demoravam mais de 40 minutos, uma fila que chegava até quase a saída, por exemplo, eu fui no Espaço Itaú e era imensa. Eu acho que eu não vejo isso há muito e muito tempo. Talvez eu tenha visto a última vez quando Vingadores Ultimato estreou. E a gente foi numa pré-estreia que realmente estava uma coisa assim, todas as salas passando, enfim. E que é uma das maiores pré-estreias, a maior pré-estreia já, né, no Brasil. A Barbie ficou em segundo. É um filmaço. É um filmaço e eu vou comentar com vocês aqui com spoilers, tá? Como é que é, mas não me achem que eu vou aqui dar uma explicação sobre a história do Oppenheimer, vou colocar aqui, nossa, ele era vilão ou não era, porque realmente não é. Pra fazer isso eu deveria ter lido o livro que a Intrínseca lançou e que por acaso é um livro que, se você tiver interesse, eu super recomendo, porque é de um autor que já ganhou vários prêmios. Inclusive, né, quando a Intrínseca lançou, eles mandaram um release pra gente. Ele é um dos livros considerados uma das melhores biografias, já escrito, ele é imenso. Vou colocar o link aqui na caixa de descrição. Eu poderia ter pedido um tempo atrás de parceria, não pedi, porque é um livro que realmente merece aí meses, né, de estudo. E eu pouquíssimo sabia sobre o cientista, eu sabia só isso, que ele era o pai da bomba atômica, e pra mim já bastava como leiga aqui, né? Não entendia nada da história dele em si, não tinha visto nada ainda sobre ele, nenhum documentário, que ele era um cara que era considerado por uns um gênio, uma pessoa assim maravilhosa, e por outros um verdadeiro vilão. E aí a gente tem o quê? A história que é contada ali, roteirizada por Christopher Nolan. Eu diria que o Nolan, gente, é um dos maiores diretores, maior estudo, assim, sabe, da sétima arte na atualidade. Um cara pra prender numa sala de cinema lotado durante 3 horas, a gente com um tema que nem sempre é fácil de explicar. Ninguém é PhD, ninguém, né? A maioria das pessoas não é PhD em questões de átomos, de bomba atômica, de história e tal. As pessoas precisam de uma explicação. Só que eu acho incrível quanto ele coloca no texto dele as explicações através de flashbacks, através de momentos, através de uma espécie de tribunal. Você vai entendendo e montando aquele quebra-cabeça de uma forma que você pode não estar ali 100% sabendo tudo, mas você começa a entender o que aconteceu nessa história e por que é tão importante contá-la. Se a gente sair do cinema com aquela sensação de, cara, se não fosse ele que tivesse feito, o outro teria feito, mas como festejar um cara que matou milhares de pessoas com algo com a invenção dele? E tem uma frase no filme que é muito potente: você vai ganhar o Nobel, o Nobel foi quem inventou a dinamite. Então você fica imaginando assim, mas a dinamite pode ser utilizada para outras coisas, né? As bombas são utilizadas somente para guerras. E se tratando de uma época onde a gente está no meio de uma guerra aí da Ucrânia, que não termina, com ameaça, com isso, com aquilo, é muito, digamos, muito sinistro, muito perigoso entrar num terreno onde a gente acha que realmente entende daquele assunto, mas se a gente começar a pesquisar mais, a gente vai ver que talvez a gente seja ainda muito leigo para aquilo. Por que eu tô dizendo isso? O Cillian Murphy, ele tá absurdo no papel. Olha, se ele não ganhar o Oscar, realmente eu imagino que vai ter que ter alguém muito, muito mirabolante com um papel assim, porque ele tá absurdo. A gente vê ele através do tempo, a gente o vê como aquele cara mulherengo, mas extremamente dedicado a uma causa, porque começa como sendo um cara de uma família que nunca foi humilde, tá? Mas que eram de judeus alemães que imigraram, né, para os Estados Unidos.
um cara extremamente voltado ali pro estudo, sabendo do potencial dele, mas tendo umas cenas também bem potentes, como quando, por exemplo, ele quer ir numa palestra de um cara que é super importante, de repente o professor dele diz pra ele não ir, e ele quase mata o professor, botando ali, acho que é cianureto que ele coloca na maçã que o professor ia comer. Dizem que essa história é verdade, que isso aconteceria mesmo, ele consegue impedir depois, mas só de raciocinar, de pensar um pouco que isso poderia ser verdade. E, ao mesmo tempo, um cara que ali começa a ser visto como um grande cientista, como um cara que é à frente do seu tempo, o único cara que poderia reunir uma equipe de gênios e poder fazer a bomba que os Estados Unidos queria tanto por causa da Segunda Guerra. Mas, assim, primeiro vira ali uma luta contra Hitler, né? Ou seja, ele é uma família judia, estão matando dos seus, estão tentando dizimar aos seus, e aí vira uma questão pessoal, pelo que o filme mostra. Mas depois não, depois tanto que vai ser utilizada em outro local, né? Ficou conhecida como uma bomba que foi utilizada entre Hiroshima, né, e Nagasaki, matando milhares de japoneses. E ela é festejada. Mas como festejar a morte? Como festejar que milhares de pessoas, incluindo civis, também morreram? E como premiar pessoas que criaram coisas que só servem mesmo para destruição, mas que de certo modo também serve para os seus países se protegerem contra pessoas que já estão ali com aquele intuito de matar as pessoas daquele determinado país. Então, há um equilíbrio entre isso? É possível haver um equilíbrio? Esse filme tem um elenco que somente acho que poucas pessoas como o Nolan conseguiriam colocar em pontas que não são pontas, porque se você imaginar, são muitos personagens, todos eles são necessários, todos eles têm diálogo. Eles não fazem somente uma ponta, eles têm momentos cruciais na história pra gente entender o que acontecia, pra gente saber o que era o Projeto Manhattan, por que eles foram pra Los Alamos, quem tava ali, o que o Ashton tinha a ver com isso. Então, assim, se eu parar pra pensar, assim, é claro que o Robert Downey Jr. tem um papel e tá ali... Gente, que show! Eu amo o Robert Downey Jr., então, assim... Pra dizer que ele não poderia entregar alguma coisa boa é só pra quem só viu Os Vingadores e acha que ele é o Homem de Ferro somente. Não, ele é Chaplin, o Robert Downey Jr., ele é uma coisa assim, sabe, ele é um camaleão e ele se transforma em cena como um antagonista, na verdade, que primeiro começa o convocando para um projeto incrível, o convencendo e depois o coloca ali como o grande vilão da história por uma questão de ego, por uma questão de achar que ele que fez, enfim, uma teoria da conspiração. Uma guerra ali que na verdade, né, foi tudo. É muito difícil você ver uma pessoa ser julgada, condenada por algo que o próprio governo dela pediu. Mas são outros tempos, então, né, é difícil você assistir um filme desse e se sentir neutro quando de repente você tá no meio ali de um turbilhão e você também percebe que aquele protagonista, ele se sente culpado por aquilo que ele criou e que ele se empenhou tanto pra entregar. E a gente tem o Gary Oldman, um absurdo em cena. A gente tem o Matthew Modine, a gente tem o Josh Hartnett. Olha, eu nem imaginei que o Josh Hartnett... Tudo bem, no Penny Dreadful ele tá incrível. Mas que ele pudesse entregar tanto assim num personagem, sabe? Porque ele é um personagem ali que ele fica entre... O Oppenheimer, ele tinha umas certas questões referentes ao comunismo, por causa do irmão dele ser, por ele ter tido uma amante que era comunista. Aliás, a Florence Pugh, gente, tá uma coisa, sabe? Ela não precisa de muito pra ser aquela mulher que é extremamente inteligente, enigmática, e ainda que não entre muito a fundo nela, a gente precisa ler sobre ela pra entender melhor quem era ela pra essa história e por que ela é importante. Ela é uma mulher que vai mostrar ali que ela tirou a própria vida e que ela era apaixonada por ele, mas na verdade ela também dava um passo atrás cada vez que ele tentava dar um passo à frente. Então, ao mesmo tempo que ela é caracterizada como uma mulher instável, que não gosta de receber flores, mas ele entrega flores e quando ele quer algo mais, ela não pode entregar, ou eles têm pensamentos que não são iguais. Há uma cena ali muito potente quando eles terminam o sexo e ela pede para ele ler um idioma que ela não conhece, mas que ele já consegue decifrar as frases, e aquela frase ali tem um importante momento depois, quando ele consegue entregar
esse projeto, né? Ou seja, esse projeto de morte. Então, a reunião de todos, as falas com Einstein, que é interpretado pelo Tim Conte, né? Tom Conte, desculpa. Gente, Kenneth Branagh, Matthew Modine, Josh Hartnett, já falei, Casey Affleck, Gary Oldman. Olha, Gary Oldman foi no meu coração, eu sou completamente apaixonada. Qualquer cena com ele, pra mim, eu já ganho o dia. Olha, é uma coisa assim, sabe? E como prender na sala, foi o que eu disse, assim, 3 horas pra explicar uma coisa que talvez os diretores em 2 horas fariam, mas não seria tão brilhante como o Nolan faz. E eu acho que é um filme, gente, acho não, eu tenho certeza que é um filme pra assistir no cinema, pra saber, para ver aquele impacto, pra sentir a sala sem nenhum barulho. E que delícia uma sala sem barulho, sem celulares apitando assim, ou com luzes no meio da cara, ou com pessoas falando. Não, ele pede um silêncio, um entendimento, sabe? Você tá ali, você tá se deliciando com um show de atores, um show de entrega, um show de roteiro, uma história tão potente. Como celebrar alguém que criou uma coisa tão ruim? Como culpar alguém que criou uma coisa que se ele não criasse, outra pessoa criaria? Então, ele é só um produto do meio que a gente vive, da maldade humana, né, das guerras. Então, é muito forte ver um filme desse. É uma entrega muito grande de toda uma equipe para demonstrar um personagem que ele tem várias nuances, né, várias camadas. E ainda que se pense em entender, eu acho que é um pouco difícil entender o homem, entender o que leva. Eu acho que nem ele seria possível de se entender. O Oppenheimer, ele faleceu, acho que em 1900, eu até tinha colocado aqui algumas anotações que eu fui fazendo, em 67. Ele aparece filmando o filme inteiro, ele faleceu de câncer na garganta. A personagem que faz a esposa dele, a Kitty, que é interpretada pela Emily Blunt, gente, a Emily tá uma coisa que só no olhar ela já passa assim, é uma coisa, sabe, ela começa o filme como uma cena pra gente assistir de que ela não consegue. Primeiro, ela já é vista ali, né? Imagina uma personagem, vamos começar, que ela é casada quando conhece ele. Já é o 2º ou 3º casamento dela. Ela é viúva das outras vezes, pelo que eu me lembre. E ela o trai. Ela trai esse marido e ela tá grávida. Então ela faz ali um acordo com o atual marido pra se divorciar e casar a tempo com o Oppenheimer, porque pra não ser um escândalo pra sociedade, porque ela tá grávida. Ela tem a criança. E quando ela tem essa criança, ela não consegue cuidar. Ela tá numa depressão pós-parto, bebendo muito. Eles entregam a criança para amigos cuidarem. Amigos esses que depois a gente vai descobrir que ele também era amante da esposa do melhor amigo, né? Então, todos os melhores amigos dele. E que ajudou a criar a criança enquanto ela não podia. Depois eles retomam, retiram a criança. Oh, meu Deus, retoma. Fala de criança retirar e retomar, acho que é a palavra errada. Mas enfim, eles, né? A criança é devolvida para eles em algum momento. E aí tem um crescimento dela referente a comemorar com o marido com algumas frases tipo, pode tirar a roupa do varal, acho que uma coisa dessa. E o quanto ela o defende quando ele é criticado por todo mundo. E essas cenas são muito... Quando ela é interrogada. E sabe? E, gente, eu acho que só assistindo é difícil. Eu tô falando já há 13 minutos, eu não vou conseguir, talvez não vou conseguir dizer pra vocês, sem que vocês tenham assistido, o quanto esse filme é potente. A minha nota, obviamente, que é excelente. Eu vou deixar aí vocês, então, e vou pedir que vocês deixem seu like se vocês gostaram desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual foi a sensação de assistir. Se vocês gostaram, o que vocês sentiram, qual foi o momento pra vocês que foi mais potente, mais intrigante, o que vocês acham da história, o que vocês acharam do Nolan. Então, assim, eu acho que é difícil falar mal do Nolan, porque ele é realmente um dos maiores presentes que a gente tem na atualidade. E se tratando dele, eu posso até não amar todos os filmes, mas não tem como não aplaudir o quanto ele é genial em vários momentos da sua história, da sua trajetória, sabe? Enfim, o cara tá absurdo. Eu acho que é só tudo isso. Eu esqueci de contar que tem o Matt Damon como general, que é quem o convoca ali, né? Que é o general importante. Eu tinha esquecido de citá-lo, como não, ele tá maravilhoso também. Mas falar maravilhoso é chover no molhado, que realmente tá incrível. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!